Boa noite a todos. Quem não conseguiu assistir a aula por algum problema que a gente teve na transmissão, eu vou estar refazendo aqui, passando para vocês os tópicos principais do que a gente discutiu na nossa aula de estratégia para enfrentamento da Covid na Clínica Santa Helena. Então, a gente tem um vírus, que é o SARS-CoV-2, que dá uma doença chamada Covid-19, né, a doença, e a gente vai estar trabalhando com o que a gente já implementou dentro da clínica para poder estar trabalhando aí com essa doença, ok? Então vamos lá. O coronavírus, o que está chamando a atenção nesse vírus não é nem tanto a letalidade, porque a letalidade dele ela é parecida com a de outras viroses que já tivemos aí, ou até inferior a muitas outras, mas com a transmissibilidade dele é extremamente alta, então muita gente vai pegar ao mesmo tempo, né? E aí a gente aumenta o número de pacientes que precisam de ir para o hospital e a gente superlota o sistema, e esse é o grande problema do vírus aí, tá? Como é que esse vírus, né, leva a uma lesão, ou leva um paciente a óbito, ou leva a uma lesão pulmonar? Então, basicamente, no início do quadro, a gente começou a trabalhar com a hipótese da SIRS, né, que é uma infecção causada por uma inflamação generalizada, uma vez que o organismo tenta combater o vírus, e aí nós estamos falando aqui do organismo que tenta, né, produzir leucotrienos, linfócitos e começa a produzir interleucinas, tá? E aí essas substâncias elas vão gerar uma vasodilatação, passagem de macrófagos, lesão endotelial aqui no pulmão e o acúmulo de líquido e de secreção dentro do alvéolo, dando aquele pulmão duro que a gente chama de SARA, ou síndrome de desconforto respiratório agudo, onde esse paciente vai precisar de uma UTI, de tratamento com pressão expiratória, esse paciente vai precisar de posição prona, todo aquele cuidado que a gente já estava acostumado a dar nesses quadros causados, né, por um pulmão inflamado aí pela infecção. O que tem de novo, né, nessa infecção agora é que está saindo alguns estudos mostrando que o COVID ele ataca também a hemoglobina, tá? De modo a deslocar o ferro, tá? E atrapalhar o transporte de oxigênio. Funcionaria também como uma espécie de intoxicação por monóxido de carbono, né? Então atrapalhando a respiração e levando à hipóxia também. É uma outra forma de lesão que ele tem, não só aquela lesão pulmonar. Tem pacientes que não têm lesão pulmonar tão importante e esse mecanismo aqui prevalece. Então é uma outra forma de encarar a doença. Recentemente os estudos têm mostrado também como esse vírus leva a um processo de coagulação que aumenta a produção, né, de microtrombos nos meus vasos, principalmente no pulmão, na circulação periférica. E aí, se eu usar, né, a heparina precocemente, ou enoxaparina, né, eu poderia estar prevenindo ou evitando essa formação de microtrombos aqui. Aqui o pessoal do Sírio teve bons resultados, né, com esses estudos, trabalhando com o uso de heparina. A gente vai falar mais para frente um pouco disso daí. Bom, aqui em Aracaju a gente está na época da sazonalidade, né, das nossas viroses, então é nessa época de chuvas, né, onde todo ano a gente tem muitas viroses de inverno, com os nossos vírus habituais, influenza sincicial, adenovírus, né, que já é o que temos todo ano, né. Aparentemente essa semana que a gente está agora, a gente está pegando aqui já no meio, né, no nosso inverno, a gente teria mais umas, né, 4 a 6 semanas aí de término de inverno, né, propriamente dito, com o declínio aí das nossas viroses de inverno. E esse ano a gente acrescentou ainda o coronavírus, tá? O sudeste, isso daí é um pouco mais espaçado, mas a gente acrescentou algo mais aqui na nossa sazonalidade habitual. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é como esse vírus transmite, tá? Então, para não confundir, então eu vou começar do início aqui, explicando o que é uma gotícula. Então, quando você tosse, tá? Você vai emitir o vírus por meio de gotinhas de água, né? E essas gotinhas, né, no meio da minha fala, do meu grito, da minha tosse, elas vão ser lançadas cheia de vírus, mas elas não atingem geralmente uma distância maior que 1 metro, tá? Ou 2. Tá? É muito raro isso acontecer, por isso vem aquele distanciamento de camas, né, de 1 metro. Na Santa Helena a gente tenta manter 2, mas a ideia é 1 metro já é suficiente para quando a transmissão é por gotículas. E aí a maioria das doenças respiratórias elas são transmitidas por gotículas, tá?
e não por aerosóis que são microgotas menores que passam para a sala inteira. Ela vai ficar limitada ao redor do paciente, tá? Isso é muito importante porque a ideia é que esse paciente não consiga transmitir o vírus. Então, se eu colocar uma máscara nesse paciente, ele evita de estar passando esse vírus para o ambiente, para o seu redor. Então, a gente montou essas mesinhas de triagem na Santa Helena já na entrada, para que o paciente não entre com o vírus na clínica, ele já receba a máscara logo na entrada, se tiver algum sinal, para poder não estar transmitindo, né, para a equipe e para os outros pacientes. A gente instituiu também que esses pacientes ficassem esperando, né, na sala 7 até o atendimento médico, no caso de chegar pela urgência um paciente com quadro suspeito. A gente colocou na recepção também para evitar, né, que esses perdigotos, essas gotículas cheguem nos funcionários, né, alguns tampões aí para poder evitar que o paciente, que o nosso funcionário receba esse perdigoto, essas gotículas aí, ok? Isso é muito importante, então, a gente entender que o que é precaução por gotícula. Então, precaução não é a mesma coisa que isolamento, tá, gente? Isolamento é ficar num quarto separado. Precaução é evitar que essas gotículas se propaguem, sendo o paciente usando a máscara quando possível, ou a equipe que vai chegar perto dele, né, nessa distância de 1 metro, usar uma máscara. E aí nós estamos falando de máscara cirúrgica comum, não precisa de ser N95, porque nós não estamos falando de aerosol. Aerosol é uma microgotícula que só a N95 é que consegue filtrar. Para as gotículas comuns, né, que são das viroses comuns, aí a máscara cirúrgica é mais que suficiente e não adianta colocar 2 ou 3 máscaras, até aumenta o risco de contaminação, tá? Uma outra forma de transmissão do vírus, além das gotículas, é a transmissão por contato, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que esses pacientes, né, os estudos vêm mostrando aí que os vírus que eu estou falando aqui em cima de uma mesa, então essa superfície vai estar contaminada por até 72 horas em alguns produtos, né? Então, limpar a mesa, usar produtos para limpar a mesa, lavar as mãos é crucial, porque você vai acabar levando a sua mão no rosto e levando o vírus para a sua mucosa, quer seja da boca, do nariz ou do olho, né, que são as mucosas de entrada do vírus. A gente em 1 hora chega a colocar a mão no rosto durante 20 vezes e a gente tem que evitar isso daí ao máximo, tá? De colocar a mão no rosto para evitar a transmissão. Daí a importância da lavagem correta das mãos, e aí não é qualquer lavagenzinha, né? A gente tem que lavar a parte da frente, lavar a parte de trás, a gente precisa de lavar o polegar, a gente precisa de lavar a ponta dos dedos, as unhas, tá? Então, essa limpeza correta das mãos, tá? Ela é cada vez mais exigida, né, para a gente evitar esse tipo de contágio, que é o contágio por contato. Então, além da gotícula, a gente tem também o contato. Então, de novo, eu não estou falando em isolamento, em quarto isolado, estou falando em precaução, manter distância de um leito do outro de 1 metro, e todo mundo que chegar perto tanto vai usar máscara para evitar, né, contato por gotículas, e também vai usar luva e avental para que o vírus, né, que o paciente elimine, fique no seu avental e na sua luva e não entre em contato com você, tá? Então, para esse tipo de paciente, a gente só vai usar, né, avental, máscara cirúrgica e luva de procedimento comum, tá? Para proteção por esse paciente. Como eu estou falando de contatos, né, existem produtos específicos. Na Clínica Santa Helena a gente não está usando álcool 70 para limpeza de superfície, a gente está usando esse produto aqui que é o Germe Rio, tá? É um produto de amônio quaternário que é muito bom para fazer e é mais indicado para essa limpeza de superfície, que é mais eficiente do que o álcool a 70%. Então vocês vão ver vários vidrinhos nos setores que é para fazer essa limpeza adequada aí. A gente colocou plásticos, né, plástico filme no teclado, né, para facilitar essa limpeza, para não ficar jogando esses produtos, né, nos equipamentos. Então a gente vai estar sempre fazendo a limpeza com esse tipo de produto. A gente tomou alguns cuidados, visto que a transmissão é de contato. Então, por exemplo, a lavanderia sempre vai colocar as roupas no saco infectante. Então eu peço para vocês que sempre joguem, né, o material contaminado corretamente dentro do saco infectante,
para que as pessoas que estão cuidando não se contaminem. A gente tem que lembrar que tem toda uma equipe por trás cuidando desse material depois. A gente até pediu para que no centro cirúrgico não usassem o tubulão, porque esses produtos são jogados e cai, né, o saco lá na lavanderia, mas se ele romper no meio do caminho, poderia espalhar esse material contaminado, aumentando a chance, né, de um funcionário se contaminar. A gente mudou um pouquinho o fluxo. Mesma coisa a gente fez em relação à nutrição, para que o paciente não entrasse, não ficasse entrando em contato com fomites, né? Os utensílios a gente vai usar descartáveis nesses pacientes suspeitas, tá? E evitar a entrada até da nutrição, usar mais a enfermagem para estar fazendo a entrada aí. Okay? Na Clínica Santa Helena a gente montou esse tipo de plaquinha, que é uma plaquinha onde já inclui, né, a lavagem padrão de mãos, né, que é a precaução padrão que a gente está indicado para todos os pacientes, antes, né, de encostar no paciente e depois, né, de sair de perto do paciente. A gente inclui também, né, nessa precaução dos casos suspeitos de Covid, as duas precauções que eu disse para vocês, que é a precaução de respiratório, que é o uso de máscara cirúrgica, e contato, que a gente vai estar usando a luva, o avental e também os óculos, né, quando a gente entra em contato com a secreção desse paciente, porque aí o nosso olho também fica protegido caso esse paciente dê uma tossida. A gente não, os vômitos e as gotículas não vão entrar não vão entrar pela mucosa do olho, tá bom? Nesse ponto é muito importante que todo mundo entenda que a transmissão, então, ela é por gotícula e não por aerosol. A transmissão por aerosol é aquela que se dá por micropartículas, microgotinhas, tá? Onde, se eu falar aqui nesse grupo, eu vou estar transmitindo para toda a sala cirúrgica, para todo a UTI, para todo o supermercado, tá? A transmissão desse vírus não é naturalmente por esse tipo de transmissão do tipo aerosol. São poucas as infecções que transmitem com essa micropartícula do tamanho de aerosol, tá? Geralmente essas infecções que transmitem de forma aerosol é tuberculose, sarampo e catapora. Para essas três aqui não tem jeito, é isolamento mesmo, porque ela transmite por aerosol e passa para a sala inteira. Então o isolamento tem que ter uma antessala para entrada, né? Geralmente uma câmara para paramentação, de preferência que tenha um banheiro dentro, que tenha, né, uma sala por pressão negativa. Então aqui a gente tem o isolamento lá da UTI neonatal, onde a gente tem a antessala, mas a gente às vezes até usa o isolamento porque ele está livre, mas lembrem-se que a Covid não é obrigatório o isolamento, tá? Só para não, na hora que a gente precisar de colocar um paciente numa enfermaria, entender que isso daí não é obrigatório, porque ele não gera naturalmente aerosol. Mas nós, profissionais de saúde, dentro de um ambiente hospitalar, de várias formas podemos gerar o aerosol, né, e transformar aquela gotícula em aerosol dentro do hospital. Como? Né? Então, por exemplo, quando eu entubo o paciente, tenho acesso ao pulmão, maior a chance, né, de formar o aerosol. Quando eu aspiro secreções, quando eu trabalho com ambu e ventilo esse paciente, quando eu coloco em CPAP, em alto fluxo, tá? A gente tem um alto risco também de gerar aerosol. Lembrando que em neonatologia não mudou nada, tá? A orientação internacional é usar CPAP, usar VNI. Nos adultos isso não está sendo indicado, na pediatria com ressalvas, mas em neonatologia manter, porque esses bebês, a maioria a gente consegue manter sem intubação. A nossa incubadora já faz uma espécie de isolamento reverso para esse bebê. Então, assim, a chance desse bebê ter uma transmissão vertical, né, ainda não foi provada, é praticamente zero atualmente, tá? Então, por enquanto, cuidado habitual com o neonato, não mudou, tá? Então, vamos manter para o neonato ainda esse cuidado. Para os adultos, é que a gente não faz ventilação não invasiva. E a gente vai ver também que alguns outros procedimentos, como nebulização com copinho, eu vou exatamente gerar o aerosol, por isso que ele chama nebulização ou aerosol. Então eu vou transformar a gotícula do paciente em aerosol e espalhar no meio. Então a Santa Helena a gente comprou tanto os espaçadores para criança e para adulto, quanto as bombinhas, né, o aerosol dosimetrado, que ele vai ficar aqui dentro e o paciente vai respirar só para ele com a válvula unidirecional. Tanto para aerosol, para aerolim, quanto para beta 2, quanto para corticoide, tudo pode ser feito de uma forma que a gente não gere aerosol para o meio, tá? Um outro cuidado que a gente vai ter, né, na hora de ambusar esses pacientes suspeitas é usar um ambu com um filtro EPA, tá?
Ou no caso de neonatologia, a gente vai dar preferência para o filtro EPA, mas poderia ser também aquele filtro HME, tá? Que ele é mais usado em adultos, mas não faz diferença em neonatologia. Para uso de AMBU poderia ser utilizado também, tá? E aí ele faz uma filtragem dos vírus do paciente de forma que ele não vá para o ambiente esse monte de vírus. A maioria dos filtros HME hoje já filtra bastante vírus também, tá? Tem só que conferir, mas geralmente o EPA é o mais indicado para filtragem viral, ele é mais garantido se não tiver a filtração viral específica do HME. Sempre usar reservatório, tá? Para a gente poder evitar de estar passando, né, contato dos vírus com o meio. E sempre usar o filtro na hora da ventilação, isso é muito importante, tá? A gente tem disponível na clínica. O paciente está entubado, a gente vai começar a usar o sistema TracheCare, que é o sistema de aspiração fechado, onde eu não preciso ficar abrindo o sistema toda hora para aspirar, a gente usa por meio desse catéter que já fica dentro do tubo, então ele vai aspirar o paciente, tá? Por meio desse catéter, sem precisar de ficar abrindo o sistema toda hora, ok? Então isso daqui a gente vai estar usando também nos pacientes entubados, o TracheCare. Outra coisa, uma vez que o paciente esteja entubado, eu não estou mais ventilando, a gente vai colocar nos adultos o filtro HME, tá? O filtro HME ele faz o papel daquela caçapa que fica cheia de água, né? Aquela vasilha que fica cheia de água e aquece o ar. Então esse papel de aquecimento, de filtragem, esse papel de umidificação, quem vai fazer é o filtro EPA. Então quando você usa o filtro EPA não precisa mais do umidificador, mas em pediatria o volume respiratório da criança é muito baixo, né? 10 ml, esses filtros no mínimo 30, 50 ml, tem alguns neonatais hoje de 10, mas mesmo assim eles retêm muito, os bebês acabam retendo muito CO2, fica difícil usar em neonatologia. Por isso que assim que eu usei o filtro EPA para ventilar o bebê com AMBU, eu não vou mais manter com filtro HME na neonatologia, vou usar mais no adulto mesmo. Tá? Aquele filtro que eu usei na neonatologia ou no adulto, eu posso usar ele aqui na saída dos ventiladores, uma vez que o paciente esteja entubado, tá? Porque o ar, né, vai ser exalado pelo paciente e antes de ir para o meio, ele vai passar por uma filtragem antes de ser eliminado para o meio. Tá? Então esse é um filtro onde a gente consegue filtrar 99% dos vírus. Vamos falar um pouquinho então da máscara N95. Se eu disse então que nesses procedimentos como intubação, como aspiração, eu posso gerar aerosol, nesse momento então eu estou falando de partículas minúsculas, onde eu preciso usar a máscara N95 ou a máscara PFF2 ou PFF3. A diferença é que essa que filtra 95 é essa 99% dos vírus. Lembrando que no hospital, exceto o pessoal da limpeza, que não fica, né, diretamente com os pacientes, a gente não usa como profissional de saúde essa máscara com válvula exalatória, porque acaba que os meus vírus podem estar passando para os pacientes e para o meio. Tá? Apesar de ser mais confortável, tá? Ela acaba que ela permite a exalação, né? E a gente não deve usar ela como máscara no ambiente hospitalar propriamente dito. Tá? Lembrando que essas máscaras elas são de reuso, tá? Elas podem ser reusadas, o ideal seria que não fosse, mas a gente está precisando de fazer, né, um controle, porque está faltando material, então tem que guardar mesmo. A última revisão sistemática que saiu em março agora com a N95, comparando com a máscara cirúrgica, né, para procedimentos que não liberam aerosol, mostram que elas são iguais em termos de proteger o paciente. Tá? De forma que esse artigo ele recomenda guardar as N95 só para aqueles procedimentos geradores de aerosol mesmo e evitar ficar usando desnecessariamente aí esse tipo de máscara. Tá? Lembrando que as máscaras N95 podem receber o reuso desde que guardadas no Tupperware. A Clínica Santa Helena comprou alguns desses Tupperware, está distribuindo para os funcionários onde vai guardar a máscara. Né? Lembrando que quando eu intubo um paciente eu não reuso a máscara, eu sempre jogo fora quando eu acho que houve alta contaminação, quando ela está suja. Tá? Mas se a máscara está limpa e o meu procedimento é tranquilo, eu posso ir guardando por até 7 dias essas máscaras. Lembrando que para guardar eu nunca toco na máscara, sempre só segurando nas cordinhas e colocando a parte, né, que vai contaminar para dentro do Tupperware, porque depois na hora de você colocar o Tupperware que vai vir no seu rosto para você não pôr a mão aqui de novo nessa máscara, ok?
Então, se essa máscara está cheia de vírus, por mais que eu faça reuso, não é para andar com ela pendurada, né, por aí, nem colocar máscara embaixo, porque isso aqui atrapalha muito a vedação da máscara e aí você acaba atrapalhando a sua proteção, tá? Então, não é para usar esse tipo de máscara dessa forma. Em relação aos aventais, a gente tem dois tipos de avental. Esse avental mais simples, né, que é esse que a gente tem mais nos hospitais, que a gramatura é menor, né? A gente tem que evitar usar esses aventais, não usar mesmo avental sem manga, sempre de manga longa. Mas o avental impermeável mesmo, que é aquele mais caro, de gramatura maior, ele só é indicado, né, numa cirurgia, onde você vai ter que entrar em contato com sangue, paciente que está vomitando muito, você vai limpar uma diarreia em grande quantidade de secreção, você pode até preferir usar esse tipo aqui que é o impermeável. Mas se não tem, né, grande quantidade de líquidos e secreções, o avental comum de manga longa ele vai servir tranquilamente, tá? Em relação aos óculos ou escudos faciais, você pode usar um ou outro ou os dois, tá? Tem gente que prefere usar o óculos embaixo e a gente vai fazendo o reuso do óculos e limpando. A gente optou na Clínica Santa Helena por a gente mesmo estar recolhendo e depois devolvendo ele higienizado, ao invés de estar pedindo cada funcionário para fazer a higienização, tá? E em relação aos escudos faciais, a gente conseguiu doação, tá, de uma empresa, né, que faz a design de joias aí da cidade e fez uma doação para a clínica. O Hercílio trouxe para a gente, anestesista, e a gente ele é bem prático e ele é bem leve e é bem confortável. Eu cheguei a usar para fazer o teste e vi que ele é bem confortável em relação ao que a gente tem visto no mercado aí e a gente tem disponível para que vocês usem, só não pode levar para casa, tem que sempre que deixar para que a gente faça a limpeza adequada depois para reuso, tá bom? Essa parte agora é muito importante, eu vou falar porque a infecção, o coronavírus, ela assusta muito a gente, porque ela comete, né, 10 a 15 a 20% dos profissionais. Aqui em Aracaju estava aí na faixa dos 10 a 15% dos profissionais eram da área de saúde. E aí, isso é muito triste, né? Na Itália, por exemplo, a gente teve 40% eram profissionais logo no início da pandemia, e o que tem mostrado os estudos é que, na verdade, por exemplo, na Itália, eles ignoraram, né, as medidas de limpeza, as medidas de cuidados, o uso dos EPIs, e acabaram se contaminando desnecessariamente. Esses pacientes que vêm para o hospital com quadros, né, respiratórios, eles têm uma carga viral muito alta, né? Então a gente está muito mais exposto mesmo a essa transmissão. Então a gente recomenda durante todo esse período de não usar, né, as toucas de pano no centro cirúrgico, usar só os gorros descartáveis, só reforçando para todo mundo, né, a proibição do uso de acessórios, tá? Seja eles quais forem, tanto no centro cirúrgico quanto nas UTIs, né, na Clínica Santa Helena isso não é permitido, então vamos ficar cada vez mais atentos, ainda mais nessa época de Covid, mais atentos ainda, tá? Para a gente lembrar qual é a sequência de tirar e colocar, né, a paramentação, existe um mnemônico, né, o Amoglu. Amoglu é para colocar e o Luagon é para retirar. Então algumas pessoas já estão decorando porque muda um pouquinho em relação ao que a gente faz habitualmente. Então a gente vai estar trabalhando com Amoglu e Luagon. Na Clínica Santa Helena a gente está colocando nos locais de paramentação e desparamentação uns cartazes. Amanhã a gente já vai estar colocando com esses mnemônicos para a gente estar lembrando essa sequência e não se contaminar. Muito cuidado nesse momento, tem muita coisa na internet orientando duas luvas, fitas, várias coisas diferentes, né? A gente está seguindo dois órgãos aí, a Anvisa, o Conselho Federal de Enfermagem, então a gente está seguindo uma coisa que é a CCH, a gente está seguindo uma coisa que é mais fácil, mais simples, com menor risco de contaminação. Então vamos tentar usar essa sequência, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, né? A gente vai começar com o mnemônico, né? Se a gente lembrar, Amoglu, então A avental, M máscara, nunca cruzar os cadarços da máscara, tá? Ajustar bem ela no rosto. Depois a gente vai colocar os óculos ou o escudo facial, o gorro, tá? E por último a luva. Muito importante isso. A luva é a última a ser colocada
e a luva é a primeira a ser retirada. É ela que está infestada de vírus ao final do procedimento, caso esse paciente seja positivo. Então, a luva é a última a ser colocada e a primeira a ser retirada, tá? Então, evitar essas técnicas da internet aí de colagem de fitas, máscaras extras, máscara cirúrgica em cima da máscara N95 ou abaixo, não colocar duas luvas, tá? A recomendação da Anvisa é que a gente não faça isso porque aumenta o risco de contaminação. Na hora de desparamentar, comece pelas luvas, tá? Lembrando de sempre tentar usar a parte de dentro. E quando eu toquei na luva e retirei a luva, não tem jeito, tem que lavar bem as mãos. Eu recomendo até que se lave depois que tirar a luva, lave as mãos. Tirou o avental, lave as mãos de novo, porque o avental e a luva e o gorro geralmente são os que vão vir mais contaminados. Então, manipulou esse material contaminado, lembrar de lavar as mãos, tá? Então, às vezes na desparamentação nós vamos ter que ir devagar e lavando as mãos durante o procedimento, tá? Então, para desparamentar é o contrário, né? Luagon, luvas, avental, gorro, óculos e depois a máscara por último. Lembrar de lavar as mãos sempre ao final. Não tenham pressa, viu, gente? Então, é igual ao avião. Primeiro você coloca a máscara em você, depois na criança, porque senão não sobra você para ajudar a criança, tá? Então, lembrar da gente cuidar da nossa segurança antes, né, de ir lá socorrer o paciente. Esse é o que a gente deve colocar, esse folderzinho, esse cartazinho lá nos locais de paramentação e desparamentação para lembrar a gente da sequência. A gente vai apresentar rapidamente um videozinho aí de 1 minuto e meio, 2 minutos para vocês. Ele está sendo apresentado pela Milena da CCH, nossa estagiária, que ajudou, já agradeço a ela aí. O primeiro passo é separar todos os equipamentos de proteção individual e higienizar as mãos. Em seguida, vestimos o avental descartável. O próximo item é a máscara. Você deve adaptar a borda rígida ao formato do nariz. É importante colocar a máscara da forma correta, não se deve girar as alças pois ficará com brechas. Em seguida, coloque o óculos de proteção e o gorro, que deve cobrir todo o cabelo. Por último, calce as luvas e estenda até cobrir o punho do avental. O primeiro item a ser retirado é a luva. Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de uma luva na parte superior do punho. Com a mão sem luva, retire a segunda luva, inserindo os dedos dentro da luva. Higienize as mãos e em seguida retire o avental. Solte o laço e retire, inserindo a mão na parte interna do avental. O próximo item a ser retirado é o gorro, que deve ser puxado pela parte superior central. Higienize as mãos. Em seguida, retire os óculos de proteção e guarde em um saco plástico para fazer a desinfecção. Retire a máscara pelas alças sem tocar a área externa. Descarte no lixo infectante e higienize as mãos. Ok, então essa sequência vai estar lá disponível para vocês nas locais de paramentação e desparamentação para facilitar e a gente não errar. Uma outra coisa que é importante que surgiu aí, né, nessa pandemia é a gente descobrir que os pacientes assintomáticos também transmitem, são responsáveis por 6% das transmissões, geralmente 2 dias antes dos sintomas já estão transmitindo. E daí a recomendação, baseada em alguns estudos internacionais que mostraram a redução das taxas de infecção nos locais onde todo mundo usa máscaras já de rotina, como na China e alguns locais. Então a gente lançou o desafio de máscara para todos, está, né, lançado aí internacionalmente. E a ideia, a Santa Helena distribuiu para os funcionários as máscaras no administrativo, as máscaras de pano, e a gente está cobrando que todos estejam usando.
né? E essas máscaras também evitar de estar tocando, deixar ela pendurada, a mesma coisa, tá? Elas reduzem aí as infecções, eu estou protegendo, né, as outras pessoas, então muito cuidado na manipulação. E até adiantando, hoje foi lançado o decreto aí pelo nosso governador em Sergipe, onde está obrigando, né, todos os funcionários a usar mesmo que seja do administrativo, e quando vocês forem sair na rua também, a orientação é que todos usem máscara, né? Isso está como recomendação agora para todo mundo mesmo, tá? Em relação a isolamento, quais são as normas? A gente mantém, então, de acordo com o CDC, baseado no tempo de incubação do vírus e na duração da viremia, aquelas mesmas recomendações. Quem está gripado, 14 dias sem trabalhar, e as pessoas que tiveram contato com outras pessoas gripadas ou as pessoas que viajaram durante esse período, tá? Eles vão ficar no mínimo 7 dias, tá, de isolamento, profissionais de saúde, e retornar talvez baseado em alguns exames que agora a gente já tem disponível aí para poder fazer para esses pacientes, ok? Quem são os pacientes então que eu vou suspeitar de coronavírus? Muito cuidado, porque essa virose ela não parece uma gripe comum ou resfriado comum que a gente sempre tem para adenovírus, rinovírus, tá? Ela funciona mais como uma dengue, né? Ela tem uma febre alta, dor no corpo, tosse seca e anorexia com mialgia, tá? Pode dar cansaço em até 20% dos pacientes, mas a maioria dos pacientes tem mais febre, mal-estar e cansaço, tá? Secreção nasal mesmo é bem pequeno o número, tá? E o que tem de diferente nessa virose, nesse coronavírus, é que ela altera olfato e paladar, né? Uma parte pequena das pessoas aí relata que às vezes a única característica é essa, não sentir mais o cheiro e o sabor das coisas, tá? Raramente acontecendo com diarreia, mas o quadro geralmente ele é de uma gripe mesmo, né? Diferente do resfriado que dá mais congestão nasal, espirro, esse não é o padrão mesmo do coronavírus. Apesar disso, né, do governo, do Ministério da Saúde, só definir síndrome gripal, aquele paciente que tem febre, mais um sintoma importante como tosse, dor de garganta e tudo, a gente na Santa Helena, como a gente tem poucos pacientes, a gente está abraçando todo mundo como caso suspeito, né, nesse primeiro momento. Todo paciente com resfriado, coriza, tosse mais leve, a gente está tratando como caso suspeito até prove o contrário, tá? Se precisar depois a gente ajustar essa recomendação dentro, a gente ajusta. Nesse primeiro momento ainda não. Também pode ser suspeita aquela gestante que tem contato íntimo, geralmente é morar na mesma casa, né, mora menos de 2 metros, né, de distância, com alguém que está confirmado para coronavírus ou suspeita, né, alguém gripado, tá? Então a gente também está nesses pacientes, mantendo esses pacientes em isolamento sempre que possível e com as precauções, tá? Lembro que outros hospitais, né, o Einstein, por exemplo, se essa gestante está totalmente assintomática, mesmo que ela tenha contato com alguém suspeito, ela não necessariamente ela vai para isolamento, só fica numa precaução de contato aí, mas a gente está mantendo nesse primeiro momento, até que a gente tenha muitos casos, a gente está sendo um pouquinho mais precavido nisso daí, tá? A maioria dos pacientes do coronavírus eles têm quadros leves, desses 80% de quadros leves, basicamente os estudos mostram que praticamente nenhum morre, tá? E que 5% desses pacientes têm quadros graves, precisando de uma UTI, né, mais ou menos. Então eu fiz um cálculo aqui grosseiro, se na Santa Helena internarem nesse período 20 síndromes gripais, aí eu acho que é pouco provável, um necessário de UTI, então nosso índice provavelmente vai ser pequeno mesmo, tá? E nas grávidas isso não muda esse padrão em relação à população geral, tá? Não tem nada de diferente das grávidas, elas não morrem mais por serem grávidas. Então, a princípio elas não eram consideradas como fator de risco, mas a partir do momento que começou a ter algumas mortes de pacientes jovens, como, né, um fisioterapeuta de Recife, o Ministério da Saúde acabou por incluir todas as gestantes, independente se é alto ou baixo risco, como um fator de risco, onde a gente tem que ficar mais atento a essas gestantes e o cuidado com elas. O que tem de diferente dos fatores de risco dos fatores de risco para mortalidade? Todos os patas, né, neuropata, cardiopata, né, a gente, além dos já conhecidos diabetes, e agora o cardiovascular entrou a hipertensão arterial que não entrava para outras viroses como um fator de risco. Nos Estados Unidos mostrou também a obesidade como fator de risco. Então, a princípio toda gestante, né, a partir desse momento é uma
paciente de alto risco de complicações, tá? Geralmente, se eu atendo essa gestante lá no pronto-socorro, ela vai poder voltar para casa se estiver só gripada e não tiver nenhuma indicação obstétrica, é claro, né? Desde que ela esteja bem, sem sintomas, né? Sem falta de ar, saturando bem, né? Para grávida é maior ou igual a 95, não é 94, como no restante da população, tá? Esse paciente tem que estar sem sepse, tá? E nós estamos falando aí de vigiar a sepse, que é uma resposta inflamatória sistêmica por meio de contagem adequada da frequência respiratória e cardíaca, né, pressão arterial. Se esses pacientes estão adequadamente com a comorbidade, mesmo que tenha mais compensada, pode ir para casa, tá, e ficar em isolamento domiciliar. Nesses casos, esses pacientes precisam ser notificados, tá? Esses pacientes podem receber, se tiver síndrome gripal, o oseltamivir. Às vezes os médicos têm esquecido no pronto-socorro de prescrever o oseltamivir. Lembrar que, por mais que eu tenha coronavírus, meu H1N1 continua aí circulando, então precisa de prescrever o oseltamivir, que ele faz parte do protocolo, tá, da síndrome gripal causada pelas outras viroses causadoras de gripe aí, tá? Quando eu for liberar um atestado para essa paciente, é recomendado para ela, né, para o acompanhante, o contato domiciliar, que ela fique em casa por 14 dias com atestado. Não coloquem atestados para suspeitas de coronavírus, tá? Síndromes gripais gerais, porque até o momento a gente não sabe ainda se é coronavírus ou não, para não atrapalhar as estatísticas reais, tá? Esses pacientes vão receber sintomáticos, né? Não é proibido usar, né, paracetamol, dipirona. Lembrando que essas drogas, paracetamol, dipirona e ibuprofeno, elas fecham o canal arterial porque são inibidoras da prostaglandina, tá? E aí esse bebê pode ter hipertensão pulmonar grave, então sempre pesar o risco-benefício, mas não é proibido o uso do ibuprofeno aí na gestação. O oseltamivir a gente prescreve, a paciente pega no posto de saúde, tá? Na UBS, mas na Clínica Santa Helena a gente sempre tem alguma retaguarda para alguma paciente que precise usar num quadro grave, no final de semana, tá? Então a gente sempre tem lá. No caso do ibuprofeno, a OMS logo no início da pandemia disse para não usar o ibuprofeno porque ele aumenta a expressão dos receptores do vírus, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, tá? E aí esses receptores poderiam aumentar e facilitar a entrada do vírus, depois o que não conseguiu se provar, tanto que a OMS voltou atrás e disse que realmente não tinha por que proibir, tá, o uso do ibuprofeno aí nos pacientes. Vamos falar um pouco de outros tratamentos, né? Hoje tem se falado muito da hidroxicloroquina. Vamos usar a hidroxicloroquina para prevenir, vamos usar precocemente. Aqui eu sou bem franco em falar que a maioria dos estudos que nós temos até agora, né, eles estão aqui na base da hierarquia de evidência científica, ou seja, em termos de qualidade de ciência, nós estamos trabalhando com isso daqui, com a base da pirâmide, que é a maioria dos estudos em tudo em medicina, né? Mas nesse momento a gente não tem grandes estudos randomizados controlados, a gente não tem meta-análises de grandes estudos, tá? Então, na prática, a gente está trabalhando ainda com estudos in vitro, opiniões de escolas, consenso de alguns especialistas, tá? Mas a gente não está trabalhando ainda com ciência pura e simples. Lembrando que eu acho que, eu vi na internet, eu ouvi num artigo de fulano de tal, o hospital tal já está lançando um artigo agora infalível. Então vamos lembrar que isso tudo ainda não é evidência científica e que a gente vai trabalhar, né, para nível de protocolo só com evidências científicas. Nesse sentido, a hidroxicloroquina, ainda os estudos são poucos, de qualidade ainda ruim em termos de evidência científica. A hidroxicloroquina já é bem conhecida, que muda um pouco o pH, age nas interleucinas e acaba atrapalhando um pouco a entrada do vírus na célula. Na gestação tem que tomar cuidado pelo risco de hipotensão. O Ministério da Saúde recomenda que a gente use nos casos graves, né, 2 comprimidos por dia no primeiro dia, a partir do segundo dia 1 comprimido por dia só durante mais 4 dias. O guideline americano ele recomenda uma dose maior de 500 mg baseado no maior clareamento da droga na gestante que tem uma volemia maior, mas a gente manteve esse protocolo do Ministério até porque alguns estudos têm mostrado que altas doses é muito perigoso, tá? Quando a gente começou a usar a cloroquina, foi baseado em alguns estudos, né, inclusive estudos de laboratório, mostrando que diminuía a viremia, né, do indivíduo que estava usando a medicação.
e aí começou a usar, o Ministério da Saúde validou que a gente usasse, né, mesmo sem grandes estudos, tá? Como aconteceu na época que a gente usou o oseltamivir também na H1N1, no início a gente não tinha grandes estudos e muita gente já estava usando, né? E depois se provou que ele reduzia aí um dia aí da infecção, internava um pouco menos e ainda é usado até hoje. A gente tem aí a hidroxicloroquina na prática, né? A gente tem o estudo do Prevent Senior que ficou famoso essas semanas, mostrando que eles publicaram o estudo falando que o uso precoce da hidroxicloroquina diminuía a internação em 2,8 vezes. E você precisava de tratar 28 pessoas para prevenir uma internação. E aí eles acabaram saindo na mídia. E depois, ao que se foi ver, esse estudo nem tinha sido liberado pela Comissão Nacional, né, de Ética em Pesquisa. Então a CONEP acabou suspendendo esse estudo. Tá? Então, no afã de tentar ajudar, às vezes a gente pode cometer uma infração ética, tem que tomar muito cuidado nessa época. Né? Um outro estudo que saiu no Brasil estudando altas doses de cloroquina versus baixas doses de cloroquina, e aí a baixa dose é essa que a gente está usando. Mostrando que as altas doses, isso a gente já tinha muito medo, porque a cloroquina em altas doses, né, está mais associada à azitromicina. Todos os dois, né, o macrolídeo e a hidroxicloroquina, aumentam o QT, né, e acaba que predispõe a arritmias, né, arritmias ventriculares, torsade points. Então, a ideia é não usar doses altas. E esse estudo que foi feito no Amazonas mostrou que realmente as altas doses aumentavam a mortalidade, tanto que o estudo teve que parar no meio do caminho e recebeu críticas, né, internacionais sobre a qualidade, sobre o risco de usar altas doses. E esses estudos todos estão sendo demonstrados como baixa qualidade, tá? Então, as recomendações internacionais, eles até assim, elogiam, né, que aplaudem todo mundo tentando, né, no afã de ajudar, inventando coisas novas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa mistura de drogas, principalmente quando eu misturo hidroxicloroquina com azitromicina, que seria o macrolídeo quando eu uso para pneumonia, e aí o risco aumenta muito, tá? O CFM, por outro lado, né, diante de evidências conflitantes, acabou, né, que não proíbe o médico de prescrever e permite que o médico prescreva também nesses pacientes com sintomas leves, tá? Mas desde que o paciente assine um TCLE sabendo de todos os riscos de uso dessas drogas. Então, por todas essas evidências aí, os clinical trials estão começando, né, nós estamos falando em 9 de abril aqui, começando a ser produzidos aí na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, a princípio, a gente na Clínica Santa Helena não recomenda esse uso precoce, tá? Não proíbe, mas também não recomenda esse uso precoce da hidroxicloroquina. Vamos manter só para os casos graves. Ok, no pronto-socorro vale a pena pedir algum tipo de exame para esses pacientes aí. A gente recomenda que pelo menos um hemograma, PCR, TGO, TGP possa ser pedido, tá? Porque são os que mais se alteram, né? Dá uma leucopenia em 60% dos pacientes. PCR, é engraçado que nas viroses geralmente o PCR cai e na coronavirose o PCR eleva em 70% dos pacientes, tá? O que às vezes acaba confundindo com quadros bacterianos. E aí a gente não pode esquecer que na gestante a corioamnioniite é responsável por 10 a 40% dos quadros, né, de febre na gestante, tá? Então tem que tomar muito cuidado, fazer exames especular e usar outros exames para descartar que seja uma infecção bacteriana, né, a nível de líquido amniótico. Então, hemocultura, urina, urocultura, descartar infecção de trato urinário, que são infecções comuns da gestante que podem dar febre e às vezes podem confundir o nosso diagnóstico diferencial e a gente fica achando que é só virose, esquece que pode ser algo bacteriano, tá? Esses exames aqui nós vamos deixar mais para os quadros moderados e graves, mas nos quadros leves esses exames já ajudariam a gente a fazer algum diagnóstico diferencial aí. Por exemplo, na corioamnioniite, geralmente você tende a ter leucocitose, enquanto na coronavirose você tem uma leucopenia. Lembrando que a corioamnioniite, né, quando eu penso nela, eu vou ter que mudar a cobertura de antibiótico, não é a mesma da pneumonia, né, eu posso usar Clinda mais Genta, por exemplo, tá? E os exames eles vêm alterados antes da febre às vezes, né? Por isso que a gente lança mão às vezes de exames, porque a febre às vezes é tardio. Então, o protocolo do Ministério da Saúde que fala que precisa de ter febre, ele é um pouco tardio, né? Para corioamnioniite a gente tem que ficar sempre atento.
Solicito raio-x para essas gestantes que chegam no pronto-socorro? Essa é uma outra dúvida que pode dar. Tanto o Colégio Americano de Obstetrícia quanto de Radiologia não proíbem, recomendam que a dose, como sendo baixa, pelo risco-benefício, pode-se fazer sim, principalmente em pacientes que tiver qualquer quadro respiratório, tá? O padrão radiológico é bem inespecífico, vai oferecer uma pneumonia viral com infiltrado intersticial leve, às vezes nas bases, tá? Nesses casos, até a tomografia seria melhor para mostrar essa pneumonia viral, mas como a gente não tem na clínica Santa Helena, a gente não recomenda que seja transferida só para isso, né? A gente pode lançar mão de clínica e de outros exames aí para poder fazer o diagnóstico. E caso vá transferir a paciente, que ela já ficaria em outro hospital, não precisaria de ir e voltar só para fazer uma tomografia. Também essas entidades não contraindicam o uso da tomografia na gestante, ela pode fazer se necessário, tá? Bom, e como eu vou confirmar se é mesmo coronavírus ou não? Então, lembrar que uma coisa é vigilância epidemiológica, tá? E outra coisa é o que a gente vai fazer dentro do hospital, dentro das suspeitas e dos cuidados. Então, às vezes esse diagnóstico de certeza ele vem depois. Teste rápido a gente está usando mais no SUS e alguns dos poucos hospitais aqui, alguns laboratórios têm na cidade, baseado em IgG e IgM, a gente vai ver. Então, eu preciso entender mais ou menos como é a evolução natural da doença. Então, nesses primeiros dias aqui, o vírus está se espalhando. Por isso que eu não devo usar corticoide, senão o vírus fica machucando por muito mais tempo, dando um processo inflamatório mais intenso, tá? E geralmente, se eu colher o RT-PCR, né, que vai detectar a carga viral, né, por meio de multiplicação de DNA e RNA do vírus, nesse primeiro momento que pode dar negativo, tá? E ainda assim ser coronavírus. Então, se eu colho muito cedo o RT-PCR, às vezes eu preciso repetir depois entre 3 e 7 dias. Por outro lado, se eu for usar sorologia, a sorologia fica bom mesmo depois de 10 a 14 dias. Então não adianta pedir no início a sorologia. Nesse intervalo aqui, né, o teste rápido poderia até ajudar um pouco, porque o teste rápido para coronavírus ele é baseado em anticorpos, IgG e IgM, e não baseado em pedaços do vírus, antígenos do vírus, como era, por exemplo, para dengue. Na Clínica Santa Helena a gente está fazendo tanto o RT-PCR, né, que é do início, quanto as sorologias, tá? Sempre consultar a questão de convênio primeiro do paciente, mas a gente pode fazer para investigação do paciente internado. Tanto o RT-PCR, lembrando que no início, se fizer muito precoce, a sensibilidade é baixa, quer dizer, nem todo mundo que é negativo não tem o vírus, eu tenho talvez que repetir. E que as sorologias após 10 a 14 dias, ela tem uma alta, né, sensibilidade, né, do teste. Tá? Então, às vezes a combinação desses exames podem me ajudar a dizer que fase do paciente está a doença. Esse paciente que foi atendido na obstetrícia e está sintomático, está cansado, precisa ser transferido, não é obstétrico, tá? Lembrar de colocar o catéter embaixo da máscara, ou se caso precisar usar a Venturi, sempre colocar a máscara em cima para evitar espalhar, né, no ambiente essas partículas, tá? Coletar os exames habituais, né, e depois transferir o paciente. Lembrar que quando é que o paciente está grave, a gente tem alguns critérios, né, baseado em frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão, piora radiológica, tempo de febre. Então, esses sinais a gente acompanha na Clínica Santa Helena por meio dessa nova folha de balanço que a gente está usando, de um alerta precoce. Então, se a técnica vai anotar lá uma frequência cardíaca de 125, ela vai anotar aqui no vermelho uma coisa que está muito alta e já vai avisar o médico de que algo não está bem. Tá? Então, de vez em quando, os médicos vão ser chamados baseados nessa nossa nova folha de acompanhamento de sinais vitais e alerta precoce e balanço na Clínica Santa Helena. Esses pacientes que internarem, eles vão ficar em locais onde tem antessala, pode ser o apartamento 16, enfermaria 17, ou os apartamentos, né, 101 ou 104, dependendo do convênio aí, tá? Mas sempre em locais onde tem local para se trocar, que é a antessala de preferência. Lembrar que entre aqueles exames de pacientes internados é muito importante eu solicitar alguns para esses pacientes mais graves. Então, paciente que está cansado, ou paciente que está com saturação menor que 95, né, eu tenho que pedir gasometria. Os médicos que não souberem colher, peçam ajuda aos neonatologistas, aos pediatras que colhem com mais frequência, anestesistas, peçam ajuda às enfermeiras, tá? Porque tem muitas informações importantes. O PO2 na gestante mesmo não é 60 igual no adulto, tem que ser 70 por conta de
passar esse oxigênio ainda pela placenta para ainda alimentar o feto. O lactato alto, né, nos mostra um sinal de gravidade, de choque séptico, então vai nos alertar para fazer volume, expansão nesse paciente. E lembrar que nesse caso de paciente internado ou paciente mais grave, eu tenho que pedir mais exames. É um kit mesmo de exames, onde eu avalio função renal, coagulograma, coisas que eu não consigo avaliar clinicamente. Eu não sei se o coágulo está largado só porque eu estou vendo ela clinicamente, ela não está sangrando ainda. Então, esses exames não tem jeito, tem que ser pedidos. A gente aplica um score de gravidade, né, de lesão de órgão, que é para definir se é sepse. Toda sepse é grave, eu tenho que tratar sepse, como paciente de UTI. E às vezes os critérios de exames laboratoriais já me colocam o paciente como sepse, mesmo se ele não estiver muito cansado. Então tem que entender que às vezes esse paciente que deu sepse com o SOFA alterado, ele já recebe um volume, né, grande de líquidos, porque eu tenho que tratar ele como sepse, 2 litros aí 1 hora de soro ou Ringer, tá? Brigo para que o antibiótico seja feito na primeira hora. Cada atraso de 1 hora aí aumenta a mortalidade em 10% nesses pacientes sépticos. E não deixo a pressão baixa por muito tempo. Tenho que colocar noradrenalina precocemente, mesmo que seja em acesso periférico, aí, para poder salvar mais esses pacientes. A gente estava falando dos pacientes internados, a profilaxia de trombose venosa profunda, tá? Então, 25% das gestantes com Covid, elas apresentam trombose. Esse é um índice alto quando eu faço ultrassom nessas pacientes graves internadas, tá? Então, na prática, a gente vai abusar um pouquinho mais da profilaxia com heparina, até porque os estudos com enoxaparina, com profilaxia, têm mostrado, né, algum benefício. Além das indicações habituais, aí, né, na média de 40 mg para profilaxia, que é indicado na gestante, né, nos protocolos habituais, pacientes que já tiveram tromboembolismo prévio, ou em parentes próximos, ou já tiveram SAF, ou trombofilia em parentes próximos, ainda sem investigação, essas pacientes, né, gestantes já recebem a profilaxia com enoxaparina habitualmente, com todos os cuidados que precisa ter. Mas a gente vai incluir também, né, por recomendação internacional nesse momento do Covid, aquelas pacientes que tiveram o D-dímero estourado acima de 1000, por isso a importância de colher aquele kit de exames lá. Aqueles pacientes que tiveram o score SOFA alterado, daí a importância de fazer aquele kit de exames lá. Toda vez que esse score de coagulabilidade estiver maior ou igual a 4 também, a gente considera aquela anticoagulação, no mínimo profilática, para esses pacientes aí, tá bom? Estudos, a gente tem inúmeras outras drogas, o que tem se mostrado alguma coisa que está apontando algum benefício aí na literatura é o Remdesivir, tá? Foi utilizado para o MERS-CoV, para a Ebola. Ele é seguro na gestante, tá? A gente tem muita dúvida do que a gente pode usar, né, nesses casos, mas o Remdesivir ele é seguro na gestante, assim como o Caletra. E lembrando que mesmo esses novos, como o baricitinib, né, que tem sido recomendado em alguns estudos aí, na gestante ele é teratogênico, então a gente não usa, tá? Mas a princípio a gente não vai usar nenhum desses antivirais na Santa Helena até que melhore um pouquinho a literatura, tá? E lembrar que aquelas pacientes onde eu estou em dúvida se é viral ou se é bacteriano, está muito condensado aqui, eu vou tratar como pneumonia bacteriana de comunidade, e na comunidade eu tenho que cobrir gram positivo, pneumo com ceftriaxona, tá? E azitromicina. Aqueles pacientes mais graves ou que estiverem já usando algum antibiótico, eu posso passar direto para o Tazocimp, peracilina, tazobactam, e a azitromicina para cobrir macrolídeo, não é para tratar coronavírus, tá? Para cobrir macrolídeo, tá? Que é o padrão de pneumonia de comunidade, sempre 1 gram positivo, né? E cobrir macrolídeo. E manter o oseltamivir, porque até então eu não sei se é H1N1, se não é, né? Então manter sempre nas pneumonias essas 3 drogas. E sempre que possível eu tentar transferir esses pacientes moderados graves, a não ser que o parto, né, vai acontecer dentro de 8 a 12 horas e eu tenho o paciente ainda em mãos, esteja controlando bem, né, às vezes eu não consegui uma vaga e tudo, e o parto vai ser feito na Clínica Santa Helena, esses pacientes mais graves, mas sempre que possível a gente vai tentar transferir, discutir caso a caso e prestar assistência, né, em um outro hospital onde tenha UTI, tá? Quem deve ser entubado? Né? Eu não vou discutir, né, detalhadamente, mas basicamente são aqueles pacientes que está faltando oxigênio, né, de forma generalizada. Seja no cérebro, né, com rebaixamento de nível consciência, seja na circulação, com sinais de má perfusão, tá? Com oligúria, rim funcionando mal, tá? Seja no pulmão com insuficiência respiratória. E aqui entuba um pouco mais precoce, pacientes que já está saturando mal com mais que 3 litros de oxigênio, ou com Venturi, né,
saturando menos que 90, a gente já vai entubar esses pacientes. Não é para inventar moda, tem que fazer o que a gente já faz muito bem, sem inventar demais. Na internet vai ter um monte de sugestões, né, boas, de pessoas com muita criatividade, colocando umas campânulas gigantes, colocando tampinhas, né, de êmbolos de seringa no tubo, fazendo, né, uma estrutura muito complexa para tentar entubar. E o que é recomendado pela AMIB, né, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, é realmente pinçar o tubo, né, logo depois que você entubou, deixa ele pinçado, vai transferir, trocar ele de um local para o outro, de um aparelho para o outro, sempre colocar a pinça para que uma tossida dele não jogue o aerosol aí na sala, tá? Então, sempre que possível fazer isso daqui, tá? Mas as outras coisas realmente são sugestões louváveis, mas ainda sem nenhum grau de comprovação científica. O que se recomenda, né, a nível de especialistas aí é não entubar de qualquer jeito, pré-oxigenar o paciente, usar a lidocaína sempre como pré-droga para diminuir o reflexo da tosse. A droga que está sendo de escolha aí pela maioria dos intensivistas e anestesiologistas é a ketamina, para sedar o paciente, porque é uma droga que faz tanto uma broncodilatação, quanto é uma droga que mantém, né, a pressão boa, sem cair muito a pressão depois da intubação. E não se esquecer de fazer bloqueio neuromuscular sempre. Isso aqui é um grande inibidor de aerosóis, de liberação de aerosóis, seja o rocurônio, seja a succinilcolina, tá? Em pediatria e neonatologia, né, não haveria necessidade dessa pré-droga, né, o bebê ele não tosse muito durante a intubação neonatal, tá? E a droga ketamina não é indicada em neonatologia, a gente vai fazer a intubação padrão com as drogas habituais em neonatologia, e a maioria das vezes não é necessário bloqueio neuromuscular, porque o bebê é muito hipotônico, então ele não consegue nem ter uma tosse eficaz aí para poder liberar aerosóis, e a transmissão vertical nem comprovada foi ainda, então nesse primeiro momento a gente mantém o habitual, tá? Em relação ao parto, vamos falar um pouquinho aqui sobre o momento do parto. Então, o momento do parto, lembrar que a paciente vai gritar, ela vai fazer os empuxos, e aí nesse momento está liberando muito, né, gotícula no ambiente. Então, a recomendação é que todo obstetra nessa época de pandemia se paramente, use gorro, use avental, use máscara, independentemente da paciente, porque eu não sei quem está assintomático e quem não está. Nas pacientes sintomáticas, se elas tolerarem, usarem a máscara durante, né, o parto. Se elas se recusarem, a gente não vai conseguir segurar a máscara nela, mas a gente se paramentar e a gente se proteger. Mas sempre que possível, a gestante usar máscara durante o trabalho de parto também, se ela for sintomática. Essas gestantes suspeitas e os partos a gente vai fazer sempre na sala 7, uma sala que já está toda, né, plastificada, aqui protegida, própria para receber esses pacientes COVID suspeitas, tá? Essa sala ela tem uma sala de paramentação antessala, ela tem um SRPA onde o bebê vai receber o cuidado fora da sala, então ela já é uma sala que é mais adequada para a gente fazer o cuidado. Essa paciente internada, então, ela vai precisar de alguns cuidados. A recomendação internacional é de ficar mais atento, porque o bebê tem mais chance, né, de sofrimento fetal. Então, abusar um pouco mais da cardiotocografia, fazer uma monitorização do feto pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia aí, por ultrassom, cardiotoco, BCF, né? A gente fica aí à vontade. Em relação a saturação, é uma coisa a mais, né? Então, além do partograma habitual, a gente tentar manter uma saturação aí por volta de 95, porque é com 95 que eu mantenho a PaO2 acima de 70, né? Então, pela curva de dissociação da hemoglobina, é mais ou menos esse nível que eu teria que manter, mas não ficar usando oxigênio desnecessariamente, só mesmo se a saturação estiver baixa, tá? Corticoide, então, como eu disse para vocês, não é para usar corticoide precocemente para tratar quadros respiratórios que não seja asma, tá? Então, evitar o uso de corticoide desnecessário. Em relação à betametasona, né, nos pacientes onde eu quero fazer um amadurecimento pulmonar, nos pacientes onde eu estou tentando inibir, até algumas recomendações aí nos Estados Unidos, por exemplo, saiu no jornal americano aí de perinatologia, recomendando que eles, no serviço deles, eles falam que abaixo de 32 semanas não usar corticoide em nenhuma gestante, tá? Porque para não aumentar a viremia e não piorar os quadros, tá? A gente mantém essa recomendação na Santa Helena de evitar, mas a gente não proíbe, tá? Então, só ficar atento ao uso abusivo aí do corticoide desnecessário, tá? Então, mas
pode-se manter a indicação habitual da betametasona, né, para o bebê, né, para prevenção, para amadurecimento do pulmão fetal e não para o coronavírus propriamente dito. O restante, eu vou usar aspirina nessa paciente com risco de coagulação, mantenha habitual, aspirina, tocólise, né, usar habitualmente aí as medicações que a gente já faz o uso, tractocile, sulfato de magnésio, só atenção porque ele deprime um pouco o respiratório. E sempre que eu for induzir, a recomendação internacional aí é de usar misoprostol com ocitocina, duas formas de induzir para acelerar um pouco as coisas. Acompanhante, né? A gente tem uma lei federal, né? Então nós não podemos proibir o acompanhante dentro da sala. Se ele tiver gripado, sim, aí ele não vai assistir, pode assistir por vídeo, mas se não, ele usa máscara. Na Clínica Santa Helena a gente também, né, para um parto humanizado, autoriza a entrada das doulas, mas quando entra a doula a gente pede para o fotógrafo não entrar para não ficar mais que dois acompanhantes aí na sala, tá? Sempre mantendo distância um do outro e sempre com máscara. A via de parto, nós vamos fazer vaginal ou vai fazer cesáreas? Eu indico cesárea porque o risco é maior, como eu faço às vezes para algumas outras viroses? Não. Para coronavírus, né, mesmo que eu tenha uma suspeita alta, mesmo que fosse positivo, a via de parto é habitual. Se você acha que é, e aí é obstétrica, indicação obstétrica. O que ele achar que é vaginal, o que ele achar que é cesárea, indicação habitual, tá? Isso daí está de acordo com o que está todo mundo, o jornal americano também de ginecologia e obstetrícia, todos estão trabalhando com esse mesmo conceito. Inclusive as indicações obstétricas se mantêm as mesmas, tá? Então não é para adiantar o parto porque é com suspeita de coronavírus, exceto se eu precisar de transferir esse paciente, né? Se eu precisar de usar corticoide, às vezes eu posso rever a questão de bebês acima de 32 semanas, tentar adiantar um pouquinho sim, mas se a gestação vai bem, tá? Seguir as orientações habituais, né, com retirada só acima de 39 semanas. Tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Na Clínica Santa Helena o nosso índice ainda é de abaixo de 39 semanas, mais ou menos metade dos pacientes, o que é algo bem inadequado a nível internacional. A gente sabe que esses bebês entre 38 semanas, 37, 38, apesar de ser a termo, esses bebês ainda vão muito para a UTI, ainda ficam muito usando CPAP, então a recomendação é esperar mesmo 39 semanas, ok? Em relação à anestesia, não vai mudar nada. A RAC e a PERI, pelo contrário, elas são bem indicadas, diminui, né, a chance da paciente ficar gritando, espalhando, né, o vírus na sala, se for uma suspeita. Ela vai ficar menos ansiosa. No caso da Santa Helena, a gente não usa óxido nitroso, mas eles recomendam não usar porque isso gera aerosol, tá? Mas vão manter as indicações habituais de RAC e de PERI. Em relação ao clampeamento umbilical, um pouco controverso na literatura, mas a maioria dos órgãos internacionais vão recomendar o clampeamento precoce do cordão umbilical e a gente está recomendando na Clínica Santa Helena o mesmo, tá? Para não ficar esperando muito e fazer o clampeamento precoce do cordão umbilical. E aí, quando eu vou acompanhar essa paciente lá no pós-parto, muito cuidado, porque às vezes a febre que ela vai apresentar na semana que vem não é infecção da ferida, pode ser uma pneumonia. A gente viu que muitos pacientes vão internar agora como eletivo, como cesárea eletiva, como cirurgias plásticas eletivas e vão estar positivas, né, para coronavírus, só que assintomáticas, e esses pacientes assintomáticos nos estudos, né, que estão em estudo com 34 eletivos assintomáticos corona positivo, e 60% deles apresentaram pneumonia na semana seguinte, sendo que 7 mortes, 20% foi um índice alto, né? Então a gente aumenta o risco mesmo desses pacientes, por isso que mesmo nas eletivas a gente pede para eles assinarem o risco aumentado, né, durante a pandemia do coronavírus para eletivas aí. Ficar atento no pós-operatório, então, que nem tudo pode ser infecção. As analgesias pós-parto, usar ibuprofeno, né, habitualmente, né, evitar um pouquinho se for sangramento, essas coisas, mas o uso é habitual, né? No Brasil a gente tem a Novalgina que no exterior não se recomenda, né, que é uma droga potente que a gente pode lançar a mão e usar um pouquinho mais, doses maiores. Gestantes obstétricas, gestantes, né, obstetras, quer dizer, obstetras gestantes, obstetras grávidas. A recomendação internacional, né, saiu no jornal britânico aí, de medicina, que elas deveriam, recomendável que elas não trabalhem diretamente com pessoas no último trimestre, nessa época de pandemia, ok? Não é proibido na Santa Helena, mas é recomendação.
Em relação à transmissão vertical, tá? Então isso é muito discutível, todo dia sai, mais um bebê, né, com corona positivo. Muito cuidado com essas informações. Nenhum vírus foi detectado ainda em líquido amniótico, nem no leite, nem em sangue do cordão, ou seja, a transmissão vertical ainda não foi comprovada. Esse bebê que deu positivo aqui na faringe ou na pele, esse bebê provavelmente foi por contaminação de sangue materno, urina materna, fezes materna, tudo isso pode transmitir o vírus para o bebê e ele ficar colonizado, e ele volta depois de uma semana cansadinho, ainda durante a internação, mas geralmente isso acontece no final da gestação e não é por transmissão vertical, ou seja, não foi comprovada ainda, tá? Não foi totalmente descartada, nós temos muita coisa para acontecer, mas por enquanto não está comprovada. Então a gente mantém para esses bebês o protocolo de recém-nascido, ele vai ser recebido na sala 7, na SRPA, na sala do lado, tá? Separado da mãe, se não for possível separar da mãe, manter uma distância de 2 metros, tá? E esse bebê vai receber todos os cuidados ainda nessa sala, banho precoce sempre para todos esses bebês, e os cuidados, canaquion, tudo vai ser aqui mesmo nessa sala antes de ir para o berçário, onde ele vai ficar isolado lá no incubador até poder ir para o quarto da mãe. Uma vez que ele vai para o quarto da mãe, ele não volta mais para o berçário, tá? Se a mãe tiver com condição e quiser recebê-lo lá, ok? Esse bebê sempre vai receber banho, então não vamos fazer contato pele a pele, porque pode correr o risco de transmitir, tá? Não vamos apresentar para os pais para tirar foto, pegar no colo, vai apresentar só pelo vidro lá no berçário, tá? Para evitar esse contato imediato. Uma discussão sobre a amamentação pode acontecer aí, né? Nós vamos amamentar ou não essa paciente. A recomendação internacional, né? Estou falando aqui Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Febrasgo, Colégio Americano, CDC, o Colégio de Londres, né? O Royal College, todos mantendo a amamentação, visto que a transmissão vertical ainda não está confirmada de hipótese alguma. Por outro lado, por receio, por medo, até porque na China a amamentação não é tão praticada quanto em outros países, eles recomendam, né, por um consenso de especialistas lá, a não fazer a amamentação, mas eles ficaram isolados. Isso daí a gente mantém a recomendação geral aqui. Vamos ainda oferecer para a mãe a possibilidade de amamentar, claro que com avental, com máscara, com luva, com todo o cuidado, né, adequado que precisar aí, tá? Na Clínica Santa Helena a gente está tomando cuidado, né? Abriu mais uma sala de estar para os médicos poderem não se aglomerar, sempre estar usando máscara nesses setores, preferencialmente as eletivas, os médicos que fizerem eletivas não se acumularem na outra sala onde estão os outros médicos para evitar a transmissão dentro do hospital, tá? Essas pacientes que internam sempre assinam o TCLE com risco aumentado de Covid para entender. Então, os neonatos, os bebês que nascem, a gente vai fazer VPP habitual, não é para deixar de fazer, tá? Colocar filtro EPA. Para bebês abaixo de 1 kg, nem precisaria desse filtro EPA, porque aumenta muito o espaço morto, e até hoje nenhum bebê abaixo de 1 kg foi demonstrado nem positividade nenhuma aí para coronavírus, então nem na pele, nem nada, então na prática não precisaria. Não é recomendável, né? Alguns locais, como o Canadá, não estão utilizando. Os aparelhos de pressão positiva, mesma coisa, usar filtro EPA na interface aí com a máscara, tá? Lembrando que nos bebês, nos recém-nascidos, quase nunca esse pulmão aqui vai ser coronavírus, tá? Diferente dos outros pacientes, nos bebês neonatos, né, os quadros de SDRA em recém-nascidos, sempre a gente tem que excluir, isso é a recomendação internacional das definições, sempre a gente exclui taquipneia transitória do recém-nascido, membrana hialina, malformações, tá? Então a gente sempre exclui cardiopatias, os quadros mais comuns, antes de dizer que aquilo ali é um quadro secundário à inflamação pelo vírus, ok? Então isso tem que tomar muito cuidado. O fato de ter um PCR positivo não quer dizer que aquilo ali está causando quadro pulmonar. A Clínica Santa Helena continua atendendo as partes de consultas, exames, com todos os cuidados das recomendações da Anvisa, nossas vacinas, né, para as crianças, para pneumonia, influenza, tudo a gente continua administrando. Esses protocolos que a gente acabou montando foi baseado em vários protocolos internacionais, né, o American College, o Royal College de Obstetrícia, baseado em várias aulas que a gente viu do grupo do parto adequado lá, coordenado pelo Einstein, tá? E junto com a Febrasgo, a ANS,
a gente está coordenado, mantendo mais ou menos o mesmo padrão, tá? E para encerrar, né, a gente tem alguma esperança aí de que a coisa talvez não fique tão ruim quanto a gente esperava, queira Deus que seja o caminho, né, que a gente está seguindo. As previsões iniciais eram bem catastróficas, depois a gente reduziu um pouco aí as novas previsões e a gente está seguindo uma linha bem mais tênue do que a gente pensava e talvez, a gente não sabe ainda, mas a impressão que dá é que a gente já está chegando no pico da pandemia e de agora para frente a gente tende a reduzir o número de casos aí, tá? Então a gente ainda teria aí mais alguns 1 ou 2 meses aí reduzindo, né, o pico da pandemia no Brasil, né? Queira Deus que a gente siga, né, nesse caminho aí, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Desculpem não terem conseguido participar ao vivo. A gente vai tentar melhorar isso para a próxima aula, tá? E qualquer dúvida depois a gente está à disposição por meio do telefone, por meio do contato com a CCH, com o Dr. Samuel. E agradeço a todos que puderam participar aí. Tenham uma boa noite, ok?